Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem briga no topo, tem briga lá embaixo. Na parte de baixo tem Fortaleza, desesperado, e vai fazer um confronto daqueles contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. E o Vitória, que joga em casa, no Barradão, contra o Fluminense. Fluminense tentando dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, afinal de contas, o Fluminense vai brigar por quê? Vai ficar na parte da frente? Vai se embolar na parte de baixo? Ou vai ficar ali no meio mesmo, né? Naquele limbo? E o Vitória está desesperado. Uma vitória do Vitória pode tirar a equipe baiana da zona de rebaixamento, pelo menos temporariamente. Então as equipes de baixo estão olhando o seguinte, né? O Vitória olha para o Fortaleza e vê o Fortaleza pegando um Palmeiras. Opa, se eu fizer minha parte, fico bem. Olha pro Vasco, vai pegar o Flamengo ano que vem. Ó, ficando doido. Amanhã, opa, se eu fizer minha parte, há grande chance de o Vasco perder pro Flamengo. Há uma grande chance. Então, na parte de baixo, hoje tem duas equipes que precisam vencer. O Fortaleza é o mais desesperado, né? Fortaleza, ele precisa vencer em qualquer lugar, qualquer adversário. Pelo menos brigar por isso. E agora, sob o comando de Martim Palermo, vai para cima do Verdão. Já o Palmeiras quer vencer para poder passar o Cruzeiro. Ficou uma briga ali entre palestras, né? Cruzeiro ganha, passa o Palmeiras. O Palmeiras vai lá, passa o Cruzeiro. Fica assim o tempo inteiro, essa gangorra. O Palmeiras nunca consegue jogar as partidas que tem a menos, porque tem Libertadores. Na agenda de Libertadores agora, o Palmeiras jogou com o River Plate, mas o Palmeiras quer ficar mais próximo do Flamengo, né? Se o Palmeiras vencer hoje, fica a 1 ponto do Flamengo, com jogos iguais. E aí vai dar uma secadinha no Flamengo amanhã contra o Vasco da Gama. Vai ser um confronto interessante. Esse do Palmeiras acontece às 21 horas. Agora, a briga boa também vai ser no ali no meio, não, no G6. Né? No G6. Briga boa. Porque a gente tem 4 horas Vitória e Fluminense. Tem nada a ver com G6. Mas 18h30, 2 jogos que tem tudo a ver com essa briga aí. No momento, o Botafogo está na 5ª colocação. O Bahia está na 6ª colocação. O Bahia visita o Ceará no Castelão. E o Botafogo recebe o Atlético Mineiro no Newton Santos. Bom, o Botafogo deu uma tropeçada daquelas, né? Primeiro que ninguém imaginava, que faria 3-0 no Mirassol no primeiro tempo. E depois, muito menos ainda, que tomaria 3 gols do Mirassol, mesmo sendo uma boa equipe Mirassol, em 15 minutos. Né? O Botafogo decepcionou sua torcida, aquela coisa toda. E agora, contra um Atlético Mineiro que jogou no meio de semana também, igual o Botafogo, mas jogou pela Sul-Americana, lá na altitude de La Paz, o Atlético Mineiro busca a sua primeira vitória sob o comando do Jorge Sampaoli. E o Galo também está na parte de baixo da tabela, só que está focando nas Copas, né? Saiu da Copa do Brasil, só tem a Sul-Americana e tem esse confronto muito importante na Arena MRV contra o Bolívar na próxima semana. Né? Esse jogo contra o Botafogo, ele ganha uma tonalidade de importância para o Galo. Né? O Hulk, por exemplo, que ficou fora, deve voltar hoje. E o Hulk está completando uma marca aí de quase 1 ano sem fazer gol de bola rolando. Né? Ou de pênalti ou de falta, ou olímpico. O Galo precisa vencer porque o Sampaoli precisa vencer. O Sampaoli quer a primeira vitória. E o Galo precisa sair da rabeira de proximidade com zona de rebaixamento, para não ter a dor de cabeça que teve ano passado, em que focou nas Copas e quase caiu para a 2ª divisão. Na última rodada o Galo foi se livrar. Já o Botafogo, que está de olho nesse jogo também do Bahia, ele, para sair dessa crise em que ele se meteu, uma crise muito mais institucional do que outra coisa, né? O Botafogo tem que vencer o Galo. E dependendo do que acontecer, se o Botafogo vencer o Galo e o Bahia tropeçar no Ceará, lá no Castelão, o Botafogo temporariamente pode assumir a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. É uma crise boa, né? Eu acho que muitos clubes, muitos torcedores aí de clubes que estão realmente numa crise dentro e fora de campo, gostariam de estar em crise no G4. Então o Botafogo pode, dentro de campo, em classificação, em termos de tabela, ficar privilegiado aí
com uma vitória sobre o Atlético Mineiro, que não é nada impossível, né? Há o momento do Botafogo, mas o momento do Galo também não está nada bom, né? E do outro lado tem o Bahia. Um Bahia que está digerindo ainda, né? A eliminação para o Fluminense. Logo após a eliminação veio uma derrota dentro de casa, que ainda não tinha vindo no Campeonato Brasileiro, essa derrota para o Cruzeiro, né? Então o Bahia está digerindo aí esses tropeços, essas derrotas, já perdeu posição, já saiu do G4, o Mirassol entrou no G4, Bahia pode ver o Botafogo se distanciar se não vencer hoje o Ceará, e o Ceará é uma equipe que vem fazendo um campeonato brasileiro honesto, né? Dá para dizer assim, o Léo Condé não tem um grande elenco em mãos, mas com o que tem em mãos, consegue ainda fazer com que a equipe do Ceará fique distante do fuzuê da zona de rebaixamento e sonhando ali, a depender de uma sequência positiva, quem sabe com uma pré-Libertadores. Mas para o Ceará o que está palpável mesmo, continuando esse campeonato regular da equipe do Vozão, é uma vaga na Sul-Americana. É totalmente plausível uma vaga na Sul-Americana. Então hoje a gente tem essa briga boa entre Bahia e Botafogo. O Bahia precisa pontuar para recuperar a posição. E o Botafogo precisa vencer para assumir a quarta colocação do Mirassol, pelo menos provisoriamente, já que o Mirassol entra em campo apenas amanhã. Tá certo? O Botafogo, depois na quarta-feira, vai tirar o jogo a menos contra o Grêmio. Então é um confronto aí de um Grêmio desesperado. É importante que o Botafogo vença hoje, tá? Para poder ter tranquilidade no jogo do meio de semana lá na Arena Grêmio. E, claro, Cruzeiro e Flamengo secando o Palmeiras nesse jogo aí de 21 horas contra o Fortaleza. Tá certo? O campeonato vai chegando próximo ali ao final do seu segundo terço, né? A gente já está com aproximadamente 2/3 do campeonato jogado. Depois da sexta rodada, ali é o sprint final. Né? Ali é o sprint final. E aí a gente vai ver. Ainda tem uma data FIFA para dar aquela quebrada, né? Para dar uma pausa. A data FIFA pode ser boa para uns, para outros é péssima. A gente vê para o Botafogo, foi péssima a data FIFA, né? Depois que entrou a data FIFA, parece que a coisa desandou. Ainda tem mais uma data FIFA. E aí a gente vai ver quem é quem nessa briga por título Libertadores e para não cair. Fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!